Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento naturalmente as entidades que hoje serão ouvidas aqui no nosso grupo de trabalho das ordens profissionais, o senhor bastonário da Ordem dos Médicos, o senhor Dr. Miguel Guimarães, o senhor bastonário da Ordem dos Enfermeiros, o senhor Dr. Hélder dos Farmacêuticos, o senhor Dr. Hélder Mota Filipe e o senhor secretário-geral da Ordem dos Farmacêuticos, o senhor Dr. Ricardo Santos, o senhor bastonário da Ordem dos Psicólogos, o senhor Dr. Francisco Miranda Rodrigues e, por fim, a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a senhora doutora Alexandra Bento. Em nome do Grupo de Trabalho, agradeço a vossa absoluta disponibilidade para colaborarem nestes nossos trabalhos de especialidade, que estão agora a ter início e, portanto, é com muito gosto, naturalmente, que vos recebemos e que vos ouviremos hoje aqui. Julgo que têm conhecimento da grelha de tempos, portanto, cada ordem profissional usará numa intervenção inicial de um período de até 12 minutos para a sua exposição inicial. Os grupos parlamentares terão 8 minutos para questionar as ordens profissionais e depois as ordens profissionais terão 12 minutos cada uma para uma intervenção final de resposta. E, portanto, sem mais delongas, eu dou a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, para a intervenção inicial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado pela oportunidade que nos dão aqui de expressar a nossa posição sobre a questão da Lei 2 de 2013. Eu começava por dizer que nós, em devido tempo, demos os nossos contributos e críticas à alteração desta lei. E, portanto, neste momento, vamos apenas sublinhar alguns aspectos que consideramos serem cruciais. Decorridos quase 10 anos de vigência da Lei 2/2013, faz sentido que o legislador avalie a eficácia deste diploma e promova as alterações que se mostrem necessárias ao melhor funcionamento das ordens profissionais. Todavia, não nos foi dado a conhecer nenhum relatório ou documento que efetivamente avalie, positiva ou negativamente, a Lei 2/2013 e que identifique de forma clara e concreta quais as normas cuja aplicação seja problemática e que, por isso, carecem de alteração. Na verdade, o que nos é apresentado é um suposto reforço da autonomia das ordens, que alegadamente é reforçada com a alteração das suas atribuições e com a modificação da composição de alguns dos seus órgãos, que obrigatoriamente terão de passar a integrar elementos que não pertencem à profissão. Vejamos em concreto alguns destes aspectos. No que respeita às atribuições, pretende-se eliminar do seu elenco a defesa dos interesses gerais dos destinatários dos serviços, sem que se vislumbre qualquer razão objetiva para tal. Estamos a falar aqui, no nosso caso concreto, dos doentes. Pelo contrário, o que nos ocorre é que, com a preconizada modificação, as ordens passem a ser corporativas. Aquilo que muitas vezes acusam as ordens, que elas de facto não são, aí passam primariamente, ou ter como missão principal, defender os profissionais. Como é óbvio, nós não podemos concordar com esta modificação, porque a defesa dos destinatários de serviços são a primeira razão e fundamental para toda a regulamentação das profissões aqui em causa. Os médicos trabalham em função e para os doentes, e o mesmo ocorre com todas as demais profissões representadas pelas ordens, cada um na sua área de atuação. De resto, é contraditório e incoerente que se retire esta atribuição às ordens e depois se pretenda instituir como órgão obrigatório o provedor dos destinatários dos serviços. Apelamos, portanto, a que não seja concretizada esta alteração das atribuições das ordens, que não tem qualquer fundamento na nossa opinião. Aliás, o que nos parece é que se pretendem, de alguma forma, silenciar as ordens, que, como a Ordem dos Médicos, e no uso desta mesma atribuição de defesa dos doentes, intervir publicamente, denunciando situações que às vezes são incómodas, como ocorreu com os doentes do lar de Reguengos de Monserrate. Outro aspecto que nos preocupa bastante prende-se com as alterações que se pretendem introduzir na orgânica das ordens, principalmente no que respeita ao órgão de supervisão. Uma das razões apontadas para esta modificação é relativa ao acesso à profissão. Ora, não obstante todas as campanhas de propaganda que a comunicação social tem vindo a difundir, a verdade é que a Ordem dos Médicos não dificulta nem restringe o acesso às profissões que regula. Limita-se a aplicar a legislação que esta mesma Assembleia da República aprovou, grande parte da qual por transposição da Diretiva 2005/36. Na verdade, e se repararem com atenção, a maior dificuldade que existe no acesso à profissão médica por parte de médicos estrangeiros, não provenientes do espaço europeu,
prende-se com o reconhecimento do grau académico que é da competência e da responsabilidade das universidades. Quanto aos médicos estrangeiros, a Ordem limita-se, no cumprimento do que a legislação impõe, a verificar as competências linguísticas, para o que conta com a colaboração do Instituto Camões. Sublinha-se que o conhecimento da língua portuguesa é uma salvaguarda da segurança dos doentes e, por consequência, do interesse dos destinatários dos serviços. Trata-se, pois, de uma falsa questão. Mas vejamos em mais pormenor aquilo que se pretende para o órgão de supervisão. Em primeiro lugar, e sem cuidar aqui das questões de eventual inconformidade constitucional, não se compreende que este órgão não seja diretamente eleito pelos membros das ordens. Uma eleição direta legitima reforçadamente os membros do órgão, sendo muito mais transparente. Parece-nos, pois, que as modificações que no âmbito dos órgãos das ordens são introduzidas vão no sentido de diminuir o grau de democraticidade, retirando aos profissionais e eleitores a possibilidade de elegerem diretamente aqueles que vão integrar os órgãos com maior capacidade, por via das competências que se prevê que lhes sejam atribuídas. Quanto à composição, temos que o órgão de supervisão é composto por 4 membros da Ordem, nela inscritos, neste caso, 3 membros oriundos das universidades que habilitem academicamente o acesso à profissão, portanto, não inscritos, por uma personalidade de reconhecido mérito cooptado pelos anteriores, por maioria absoluta, e, finalmente, pelo provedor dos destinatários dos serviços, que, por inerência, é membro de pleno direito e com direito de voto em todas as matérias, exceto em relação aos recursos de decisões disciplinares que tenham sido interpostos. Sucede que, sendo o provedor dos destinatários dos serviços membro do órgão de supervisão, é este órgão quem propõe a sua designação, sendo que este terá de participar, posteriormente a ser designado, na eleição do próprio presidente do órgão de supervisão. Isto significa, na prática, que o órgão poderá estar sem capacidade para funcionar durante bastante tempo, que, se houver algum impasse, poderá demorar muitos meses a ficar plenamente constituído, porque, como diz nos projetos, ou no projeto que foi apresentado, o bastonário tem que aceitar ou não aceitar a pessoa que é proposta para provedor. A vontade de transformar as ordens, introduzindo elementos estranhos às profissões, sob a capa de uma maior defesa do interesse público, vem carrear maior entropia e disfuncionalidade aos seus órgãos, para além de retirar democraticidade no processo de escolha dos membros desses órgãos. Por outro lado, não se vê qual a vantagem de haver 3 membros do órgão que são provenientes das universidades, quando é certo que, no caso da profissão médica, é provável que seja muito difícil ter professores de medicina que não sejam simultaneamente médicos, não fazendo sentido que membros de outras profissões de saúde integrem os órgãos da Ordem dos Médicos. Acresce que a circunstância do provedor ser simultaneamente membro do órgão de supervisão, com competência, portanto, disciplinar também, desvirtua as funções de ambos os órgãos, confundindo-as, sem que se veja que daí vem algum benefício para o funcionamento das próprias ordens. Na verdade, atentas às competências que se prevê serem exercidas pelo provedor, entre as quais se destacam as que se relacionam com a emissão de recomendações e as referentes a matéria disciplinar, não se vê como pode, em rigor, ser mantida a independência do órgão de supervisão. Aqui acresce a circunstância de ser possível que o provedor seja o presidente deste órgão, já que nada o impede, sob o ponto de vista da previsão normativa aqui em presença. Ou seja, a propalada independência do órgão de supervisão não se mostra efetivamente assegurada, sendo que seria sempre preferível que não houvesse esta interseção entre estes 2 órgãos. Consideramos, pois, que o provedor não deveria integrar o órgão de supervisão e que a solução encontrada para os académicos o integrarem não é a adequada. Em nosso entender, o provedor deve ser designado pela Assembleia de Representantes da respectiva ordem e ser completamente autónomo, ser em si mesmo um órgão completamente autónomo. Faz-se ainda nota de que não está previsto o órgão que aprecia as eventuais condutas gravosas do provedor que podem determinar a sua remoção do cargo. Na verdade, não sendo médico, não pode ser o órgão disciplinar e, integrando o órgão de supervisão, também não faz sentido que seja este mesmo órgão de supervisão a fazê-lo. Este é, pois, mais um motivo para que o provedor não integre o órgão de supervisão.
Acresce que a participação de não médicos nos termos que estão propostos nos órgãos disciplinar e de supervisão não nos parece de acolher, na medida em que as competências que estes órgãos exercem implicam um conhecimento profundo da profissão, designadamente em termos daquilo que são as boas práticas médicas e aquilo que são as boas práticas em termos de conduta, em termos éticos e deontológicos, que os não médicos, obviamente, no que diz respeito concretamente às boas práticas, não detêm. Diga-se ainda que atribuir ao Conselho de Supervisão a competência para o reconhecimento das qualificações estrangeiras é inadequada, já que o elenco de atribuições que detém é já bastante alargado e, para mais, não detém a capacidade técnica e científica necessária para avaliar as qualificações estrangeiras quando as mesmas não resultam da aplicação do regime automático. Por outro lado, consideramos que deve ficar clara a possibilidade de existir mais do que um órgão disciplinar. No caso concreto da Ordem dos Médicos, isso é absolutamente essencial. Se ficar apenas um órgão com competência disciplinar a nível nacional, tal é suscetível de gerar um enorme atraso nas decisões que têm de ser tomadas, o que afeta quer os profissionais, quer os destinatários dos serviços. Ou seja, o número de queixas que existem a nível disciplinar, um órgão disciplinar, para além de obrigar todas as pessoas a deslocar-se para uma determinada cidade onde ficar esse órgão disciplinar a funcionar, do país inteiro, incluindo as regiões autónomas, o atraso nas decisões vai aumentar de forma vertiginosa. Quanto aos impedimentos que são apontados, consideramos que são exagerados e, por isso, desproporcionais, para além de não serem necessários. Impedir a elegibilidade de profissionais que tenham desempenhado todos e quaisquer cargos em órgãos dos sindicatos nos últimos 4 anos, sem distinção de tais órgãos, não é, na nossa opinião, admissível. A circunstância de se tratarem de instituições de natureza distinta e de as ordens não poderem interferir nas relações de trabalho e económicas dos seus próprios membros, não justifica uma tão alargada restrição de direitos, pelo que consideramos que, nesta matéria, o regime vigente é mais apropriado, devendo esta alteração ser, na nossa opinião, retirada. Uma palavra ainda sobre a reserva de atividade, ou seja, o elenco daqueles atos que apenas podem ser praticados por profissionais habilitados. A Ordem dos Médicos não estabelece atividades reservadas, já que apenas o legislador o pode e deve fazer. Assim, a única reserva de atividade que presentemente existe resulta da obrigatoriedade da inscrição na Ordem dos Profissionais, no caso concreto da Ordem dos Médicos, que exerçam a profissão, de onde não nos merecer concordância por inútil a alteração que se pretende. De resto, esta questão da inscrição na Ordem dos Médicos para garantir que quem está a exercer a profissão de médico em Portugal é médico, é uma das funções vitais, a essência daquilo da própria Ordem, porque esta é uma das principais missões da Ordem. Assinalamos também que a alteração proposta no que concerne à legitimidade para impugnar regulamentos carece ser articulada com um código de processo nos tribunais administrativos, parecendo-nos que, de alguma forma, está a ser colocada em causa a ação pública exercida pelo Ministério Público, o que igualmente é digno também de nota. Finalmente, e estou a terminar, como de resto já o fizemos na pronúncia apresentada, são completamente ignoradas as entidades reguladoras setoriais, como é o caso da entidade reguladora da saúde, no âmbito da saúde, naturalmente, ou da CMVM, no caso dos revisores oficiais de contas, o que nos parece, na nossa opinião, um erro. Concluindo, reiteramos o parecer que apresentamos. A defesa dos interesses dos destinatários dos serviços deve manter-se como a primeira atribuição das ordens. O Conselho de Supervisão carece de ser profundamente revisto, quer no respeito à sua composição, quer quanto às suas próprias competências. O provedor dos destinatários dos serviços deve ser um órgão completamente independente, podendo ser designado pela Assembleia de Representantes. Isto a par das outras posições que já apresentamos. Obviamente estaremos disponíveis para colaborar na melhoria do projeto. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada a nós, Sr. Bastonário. E dou então agora a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o Sr. Dr. Hélder Mota Filipe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Vou tentar cumprir o tempo e, se possível, não utilizar todo. Há alguns aspectos que já foram abordados pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Eu gostava de começar com alguns comentários mais gerais e depois alguns aspectos mais específicos. E os comentários mais gerais é que, da análise deste projeto,
não resulta aquilo que é o título do projeto. Não nos parece que salvaguarde de forma adequada o interesse público, antes pelo contrário, em alguns aspectos penso que desprotege o interesse público. Não é com este exercício que se aumenta a autonomia e a independência da regulação, quando nós temos órgãos que é suposto regularem dentro da ordem, nomeadamente o órgão de supervisão, com as características que tem, não garante a qualidade da regulação e nem a autonomia e a independência. Não nos parece que seja por essa via e também não parece que seja esta alteração que venha a promover um melhor acesso às atividades profissionais. Já vou tentar explicar porquê. Há um outro aspecto importante e que parece ser uma das razões para a alteração desta legislação, e eu gostava de sublinhar que nós não estamos contra a alteração da legislação. O que nós gostaríamos é que desta alteração resultasse uma situação melhor do que aquela que existe neste momento. E não nos parece que esse seja o caso. Uma das razões são as exigências europeias, mas eu acho que todos nós concordamos que estas propostas vão muito para além daquilo que resultaria das exigências europeias. E, aliás, nós fomos alvo de um exercício pela autoridade da concorrência, nós e a Ordem dos Nutricionistas, foram as Ordens da Saúde que foram escolhidas, e desse exercício resultou, ou não resultou, que fosse possível demonstrar o valor económico que resultasse da, digamos, teórica implementação de medidas para a redução da barreira de acesso à profissão. E aquilo que neste momento são exigências que estão, digamos, inseridas no processo do PRR, não se coadunam com esta proposta e, portanto, parece-nos que não responde a este objetivo. O outro aspecto que também já foi sublinhado e que para nós é muito importante, porque é uma mensagem errada relativamente àquilo que parece ser o princípio desta alteração, é o tal artigo 5º, que na legislação anterior era o artigo 5º, número 1A e B, em que o primeiro, digamos, objetivo era defender o interesse do utente final. E, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, uma ordem serve para garantir as melhores condições de exercício profissional para que melhor se sirva o interesse do utilizador final. E a formulação que temos neste momento põe a tónica na defesa da profissão e relega para a segunda parte de uma frase grande, relega para segundo plano a defesa do utilizador final, e eu acho que este é um ponto importante, porque é um ponto que resulta numa mensagem relativamente ao objetivo da legislação. Um outro aspecto importante tem a ver com os estágios profissionais, e eu gostava de sublinhar que na profissão farmacêutica não há estágios de acesso à profissão e, portanto, quem tem o título de mestre integrado em ciências farmacêuticas pode automaticamente inscrever-se na ordem e obter o título de farmacêutico, mas isto não quer dizer que, olhando para a proposta, não nos parece inconcebível que a avaliação final deste estágio possa ser feita por personalidades que não exercem a profissão. E, portanto, é um princípio que eu penso que não é um princípio correto, porque o órgão de supervisão tem esta característica. O órgão de supervisão permite que a maioria dos membros seja não profissional. E este é um aspecto importante, tendo em conta todas as diferentes dimensões de responsabilidade do próprio órgão de supervisão. Relativamente aos atos reservados, e aqui há um outro aspecto que esta legislação também dificilmente consegue compatibilizar, é que somos 20 ordens, ou cerca de 20 ordens, que têm realidades e objetivos muito diferentes. E tentar uma lei que consiga compatibilizar todas, por exemplo, no nosso caso, dos farmacêuticos, nós temos atos reservados, mas que resultam da legislação que obriga a que sejam farmacêuticos, e muitas vezes farmacêuticos com determinada especialidade, a ter determinado tipo de funções, nomeadamente
diretores técnicos de farmácia comunitária, de serviços farmacêuticos hospitalares, diretores técnicos de fabrico da indústria farmacêutica, de laboratórios de análises clínicas, etc. E, portanto, não é... digamos, é uma circunstância que resulta muitas vezes de obrigações da própria legislação europeia, porque todo o circuito do medicamento é regido por a legislação europeia e não por a legislação nacional. Relativamente às sociedades multidisciplinares, nós também não é um problema. Nós não temos nenhuma área reservada à propriedade exclusiva do farmacêutico sequer, e, portanto, o farmacêutico é o técnico que presta um serviço e não tem, em circunstância nenhuma, propriedades reservadas e, portanto, não nos afeta esta situação relativamente às sociedades multidisciplinares. Mas eu gostava só de sublinhar, mais uma vez, as características do órgão de supervisão. A primeira pergunta é, tendo em conta a realidade atual, se um órgão deste tipo tem mesmo necessidade de existir e se traz algum valor acrescentado. Tendo ainda por cima em consideração que a composição são 4 profissionais, que são eleitos em Assembleia Geral, no nosso caso, 3 professores do ensino superior, não inscritos. Eu sou professor de carreira na universidade e estou inscrito na Ordem e ensino áreas profissionais e, portanto, eu não quero que na Ordem estejam 3 académicos pela circunstância de serem académicos, porque provavelmente têm que escolher, sem ofensa para ninguém, o professor de matemática e o de fisicoquímica e o de química-física para o órgão de supervisão, que não têm minimamente sensibilidade e muitas vezes nem formação para poderem fazer parte deste órgão de supervisão. E, portanto, ser académico acho que não é uma característica que permita dar condições especiais a alguém que não tem a ligação à profissão. E depois, a personalidade reconhecida de mérito, pode não ser profissional também, e ao provedor, pode não ser profissional também. O que quer dizer que podemos ter em 9 membros deste Conselho, 5 que são não profissionais e que tomam decisões de apelo, nomeadamente relativamente a problemas técnico-científicos a nível jurisdicional. E depois é um órgão que é pluripotente, digamos assim. Tem papel regulamentar, papel administrativo, papel disciplinar e ainda se pronuncia relativamente a atos administrativos. E, portanto, é um órgão que está acima de toda a estrutura da Ordem e que pode condicionar de maneira significativa a vida da Ordem e a vida dos próprios profissionais que sabem que sempre que têm um dilema ético e têm uma decisão difícil de tomar, se calhar, em vez de pensarem melhor no interesse do doente, pensam também no risco de poderem vir a ser julgados em última instância por um órgão que não tem a sensibilidade para perceber todos os aspectos que podem estar envolvidos na decisão. E, finalmente, há um aspecto sobre o qual eu não me vou pronunciar, mas nós partilhamos o parecer com todos os grupos parlamentares, que são aspectos relacionados com a conformidade a nível constitucional. E, portanto, o parecer está partilhado com todos os grupos parlamentares, mas parece haver, do ponto de vista jurídico, também alguns aspectos constitucionais. E penso que não vou ocupar mais tempo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada a nós, Sr. Bastonário. Dou então agora a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, o Sr. Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Muito obrigado. Muito boa tarde, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Bastonário, Sr. Bastonário. Antes de mais, agradecer a possibilidade de poder aqui, nesta sede, apresentar aquilo que consideramos serem as necessidades de melhoria da atual legislação. Temos-lo dito desde o princípio que consideramos que ela merece ser visitada, aliás, como previsto também na legislação, para ser melhorada.
Mas, a partir daí, algumas diferenças face àquilo que é a proposta nos assistem. Uma delas de princípios, eu julgo que a proposta complexifica em várias coisas o funcionamento das ordens, quando eu julgo que o princípio deverá ser de tentativa de simplificação. Um exemplo disso, no que nos diz respeito, e tendo em conta a forma de funcionamento e a estrutura atual da Ordem dos Psicólogos, este órgão de supervisão não se percebe o que é que vem acrescentar. Gostaria de perceber como é que, aplicado à Ordem dos Psicólogos, este órgão de supervisão acrescenta o que quer que seja em termos de melhoria. Vai buscar competências a outros órgãos, vai buscar competências à tutela, vai buscar competências a outros lados, mas acrescentar, não vejo como. É mais um órgão, ainda mais com esta forma de composição. Não descortinamos como é que se encaixa dentro deste princípio. Depois de flexibilidade, eu julgo que é uma boa oportunidade para nós introduzirmos a possibilidade de as ordens serem mais ágeis em algumas respostas. Por isso é que uma das nossas propostas vem responder àquilo que sentimos todos os dias no Conselho Jurisdicional. E nós precisamos de ser mais rápidos na resposta, e mais rápidos na resposta significa podermos adaptar aquilo que é, por exemplo, uma composição do Conselho Jurisdicional em termos de número de membros, por exemplo. Poderia ser, eventualmente, pela composição de órgãos judiciais regionais, embora a nós não nos pareça ser a melhor solução, mas certamente garantir que um Conselho Jurisdicional tem todas as condições para o exercício da sua missão, e isso não é certamente, como hoje em dia, impedindo, por exemplo, de ser remunerado. Eu não posso ter os membros do Conselho Jurisdicional em situações como a terem que meter dias de férias, ou a terem que trabalhar simplesmente à noite e ao fim de semana para darem resposta às necessidades do Conselho Jurisdicional, porque, evidentemente, se eles trabalham, como é que fazemos? Se não há qualquer possibilidade de fazer a remuneração, porque a legislação impede que isso aconteça. Portanto, o que pensamos é mais flexibilidade. Não digo que tenha que ser obrigatório mas essa possibilidade de existir e poder ser ágil na adaptação que as ordens necessitam de ter. Quer dizer, no mundo de hoje é o mínimo este caminho para mais flexibilidade. Depois, em termos de autonomia, o princípio é de facto enunciado, mas não se percebe muito bem como é que ele depois está a ser reforçado. Concordamos com o princípio, ele de facto é enunciado, mas não percebemos como é que naquilo que está aqui estabelecido face à situação atual, ele é reforçado. Poderíamos de facto verificar isso se fôssemos comparar com aquilo que era a primeira proposta na legislatura anterior. Sim, quando comparamos com a proposta da legislatura anterior, até de facto houve uma evolução nesse sentido, mas comparando com o que é hoje, não me parece. E de transparência, é esse princípio também. Não me parece também que a criação deste órgão responda a isso, embora nos pareça que há aqui uma intenção, relativamente à colocação de pessoas externas, de aumentar isso, enfim, com um princípio que também não nos agrada muito, que é o princípio da desconfiança, no meio disto, mas percebe-se que a intenção talvez seja de aumentar essa transparência, e isso não nos cria insatisfação. Talvez não seja essa a melhor forma de criar essa transparência. E, portanto, desde o princípio que nós dizemos que a formulação deste órgão de supervisão não acrescenta, bem pelo contrário, vem criar eventualmente problemas, dificuldades ao funcionamento. Hoje em dia, por exemplo, o Conselho Nacional da Ordem dos Psicólogos é eleito diretamente. É muito curioso que se diga, por exemplo, que estas alterações vêm a propósito de pedidos, imposições, enfim, sugestões, não interessa, europeias. Nós, no tempo da Troika, transpusemos tudo aquilo que nos foi solicitado para transpor para os nossos estatutos. As coisas todas da mobilidade, as coisas que vinham da diretiva de serviços, tudo foi transposto. E houve coisas que também nos foram colocadas, como, por exemplo, o Conselho Jurisdicional, que tem algumas das competências que o órgão de supervisão que aqui é proposto tem. O Conselho Jurisdicional era eleito pela Assembleia de Representantes, mas
nessa altura, com a revisão de estatutos, com os novos estatutos de 2015, passou a ser eleito diretamente pelos membros. Agora voltamos para trás? Vamos fazer eleição indireta? E isso é, como chegou a ser dito na primeira fundamentação de proposta, para aumentar a democraticidade? Não percebo muito bem como é que isto serve, o aumento da democraticidade. E, portanto, é mais um exemplo que não me parece que melhore propriamente, e, portanto, não pondo minimamente em causa quais são as intenções, a verdade é que não me parece conseguido nestes aspectos a proposta em termos de melhoria. Depois, parece-nos também que, para aquilo que seria o objetivo da transparência, para aquilo que seria, de facto, benéfico para podermos escrutinar verdadeiramente o trabalho das ordens, aquilo que poderia ser feito era melhorar os mecanismos já existentes e que não são utilizados. Senhores deputados, relatório de atividades das ordens profissionais. É o barulho. Eu posso mudar de assunto. Bom. Eu peço desculpa, Sr. Bastonário, nós obviamente parámos o tempo. Sim. Foi apenas uma circunstância de funcionamento e, portanto, agradecemos então que possa prosseguir. Bom, relativamente ao relatório de atividades, como dizia, relatório de atividades que as ordens entregam aqui no Parlamento. Eu desconheço qual é a análise que é feita, tinha a expectativa que o relatório de atividades pudesse ser utilizado para o questionamento às ordens, nomeadamente, agora falando em nome da Ordem dos Psicólogos, para, no fundo, fazer um escrutínio baseado, pelo menos, nesse relatório de atividades. O relatório de atividades é enviado, eu faço questão de o entregar em mão à Presidência da Assembleia da República, mas, na verdade, nunca tive qualquer escrutínio com base no relatório de atividades. Não percebo. Então, esse não é já um mecanismo existente para que se possa perceber, contribuir, esclarecer. Então, não compete à Assembleia da República esse papel? Como é que a Assembleia da República vai mexer em legislação de uma forma que não é sequer específica, podiam ser melhorias muito específicas, como alguns exemplos que eu dei, mas é estrutural até em alguns aspectos, e aquilo que está à mão simplesmente do exercício da atividade dos seus deputados não acontece. E não acontece desde o princípio, nunca aconteceu. E eu confesso que me custa a perceber esta solução. E o desperdício, porque me parece que isto era importantíssimo. A Assembleia da República atribui competências às ordens e depois, com certeza, que pede contas às ordens sobre o exercício dessas competências. E penso que isso é indiscutível. É mais do que legítimo e é indiscutível. Não acontece. Mas vamos mudar a legislação. Aliás, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer em Portugal. Peço aqui também, já agora faço aqui o parênteses, geralmente não são alterações específicas para a melhoria daquilo que é necessário e depois a aplicação, sabe, é como é. Depois, relativamente ainda a este escrutínio, então e a tutela? Bom, eu também nunca fui chamado ao Ministério da Saúde para esclarecer o que fosse necessário relativamente a relatórios de atividades. Posso utilizar a palavra nunca? Também não percebo. Não consigo entender isto. Mas, naquilo que está atribuído à tutela e que algumas das atribuições agora passam para este órgão de supervisão, o que acontece, e o que aconteceu na esmagadora maioria das situações, foi, por exemplo, envio do relatório, do regulamento, da proposta de regulamento de especialidades ou proposta de regulamento de estágios profissionais para a tutela. Sim, porque a tutela tem que validar estes regulamentos, ou seja, não há um regulamento destes que não passe na tutela. E se não validar,
o regulamento não vai para a publicação e não toma efeitos. Portanto, até parece que às vezes estas coisas são feitas porque é decidido dentro da ordem, já está e ninguém sabe nada. Não, isto vai à tutela. E o que aconteceu, pelo menos connosco, foi sempre isto, praticamente. Talvez tenha havido uma exceção no princípio. De resto, foi sempre isto. O regulamento é enviado e nós esperamos pela aprovação tácita. E digo-vos, com muita insistência da nossa parte, porque não é tipo, a gente manda para lá, pode ser que eles não olhem para aquilo. Não. A gente manda, insiste, porque temos pressa que o regulamento entre em funcionamento, senão não tínhamos alterado, e nada acontece. E se nós melhorássemos todos isto? Isso sim é que era bom. Já existe. Era assim que devia funcionar de facto. Mas não funciona. Mas vamos alterar a legislação e vamos criar aqui uma coisa mais complexa. E esta sim é que vai funcionar. Esta é que vai funcionar, aliás, porque foram feitos os testes para isso, a gente sabe como é que funciona, a legislação aqui é testada, nós sabemos. Não é. E, portanto, estamos a experimentar. Então experimentemos com aquilo que já existe, porque nem sequer experimentamos. E, portanto, independentemente das propostas, sem prejuízo das propostas que foram apresentadas pela Ordem e que têm em vosso poder, estes aspectos são para nós os centrais. Nós não estamos a fazer aquilo que devíamos fazer e depois complexificamos coisas. Dos estágios, já agora, só para, como nota que ainda tenho uns segundos, dizer que também seria bom, relativamente aos estágios, nós, enfim, não somos, estas alterações não promovem grande mudança, a não ser o facto de quererem que exista alguém que não faz a mínima ideia o que é o modelo europeu de competências para o exercício da profissão de psicólogo, a fazer uma avaliação dos relatórios de estágio e dos projetos de estágio com base nesse modelo, porque fica parte integrante dentro da comissão de estágios. Enfim, mais uma vez, está lá para só perceber se ninguém está ali a fazer maningâncias e tal. Mais uma vez, não haveria outra forma de fazermos isto, senão com este princípio sempre presente? Julgo que haveria. E, portanto, até porque não há dados que fundamentem qualquer tipo de desconfiança sobre esta matéria, sobre o mau funcionamento neste caso. Por outro lado, se a questão é o acesso, e se há problemas no acesso, e vou terminar, 95% dos estágios profissionais que são feitos na Ordem, dos 1.100 por ano, são feitos fora do Estado. Fora do Estado. Isso deve ser certamente porque o Estado não tem necessidade nenhuma de contratar psicólogos para serviços nenhuns. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Resta-nos ouvir a Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a Sra. Doutora Alexandra Bento. Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar também os colegas das restantes ordens. Ora, ficando para o fim, algumas das ideias que tinha para vos transmitir foram transmitidas pelos senhores bastonários que me antecederam. Aliás, devo dizer que me parece que há aqui um grande alinhamento entre as ordens da saúde nas matérias que aqui vos trazemos. E, portanto, eu acho que vos queria colocar a visão da Ordem dos Nutricionistas em três eixos. Um dos eixos, reforçar a grande incompreensão em relação ao artigo 5, às atribuições. Não conseguimos compreender, e acho que isto é lugar comum no seio de todas as ordens, não conseguimos compreender como é que se fundem duas atribuições, a defesa dos interesses gerais dos destinatários dos serviços e depois a representação e a defesa dos interesses gerais da profissão. Eu quase que me apetecia dizer que isto contraria claramente aquilo que é a tónica das associações públicas profissionais e a tónica da autorregulação profissional. Alguns senhores deputados serão da área do direito, coisa que nós não somos, mas aprendemos, e eu aprendi com alguns constitucionalistas quando andava nas lides para a criação da Ordem dos Nutricionistas, que de facto a autorregulação profissional é isso mesmo, é nós termos a capacidade num braço defendermos os cidadãos e com o outro braço defendermos a profissão sem colidirmos, muitas vezes num exercício que sabemos que pode ser custoso, mas sim é possível. Caso contrário, não temos de facto uma associação pública profissional. E mais incongruente parece, ao despir esta ideia do que é uma associação
pública profissional a colocação de um provedor. Portanto, em certa medida, quase que é incompreensível. Por um lado, parece que se está a querer despir esta atribuição, claramente está-se a querer despir, ou pelo menos diminuir esta atribuição, mas por outro lado coloca-se um provedor dos destinatários dos serviços. E, portanto, acreditamos que os senhores deputados vão ter a capacidade de rever este articulado, assim como já houve alguma revisão em relação ao projeto anterior. Dizer aqui que o que vos vou dizer neste fórum está espelhado naquilo que foi a pronúncia da Ordem dos Nutricionistas, porque estes 12 minutos acabam por ser parcos para nós esmiuçarmos aquilo que gostaríamos de esmiuçar. A tónica 2 é uma tónica de clara preocupação, que é com os estágios. E preocupação porquê? Porque claramente o estágio é o acesso à ordem quando o estágio existe, mas claramente o momento de acesso à ordem e, portanto, a existir os estágios, e fazer aqui um parêntese para dizer que a Ordem dos Nutricionistas é claramente favorável à ideia da existência de um estágio de acesso à profissão, no caso presente à profissão de nutricionista, e, portanto, sendo claramente favorável a um estágio para o acesso à profissão de nutricionista, não queremos, como se deve imaginar, que este estágio seja uma barreira ao acesso. E ciente de que o modelo de estágio que tínhamos tinha algumas barreiras ao acesso, até porque foi assim que nos foi dito pela Autoridade da Concorrência, como disse o Sr. Bastonário dos farmacêuticos, nós, Ordem dos Nutricionistas, fomos visionados pela Autoridade da Concorrência e apontaram-nos o dedo em relação a determinadas matérias e, portanto, quem é de bem e nos apontam o dedo tem que ter a capacidade de verificar se esse apontar do dedo deve exigir da nossa parte alguma alteração. E assim entendemos que o nosso estágio, o modelo que tínhamos, não contrariando o que estava explicitado no Estatuto, mas ainda assim podia ter algumas barreiras ao acesso. E, portanto, isto para dizer aos senhores deputados que fizemos a nossa meia-culpa e fizemos a alteração do nosso regulamento de estágios e acreditamos que temos um modelo de estágios neste momento que é claramente interessante e responde a tudo aquilo que está explicitado neste projeto de lei e acho que ainda consegue ir mais além e, portanto, eu diria aos senhores deputados que se calhar lançava o repto aos senhores deputados para espreitarem o novo regulamento de estágios da Ordem dos Nutricionistas, porque acho que em algumas medidas o nosso modelo de estágios é menos limitador do acesso a uma profissão do que aquilo que aqui está. Exemplo muito simples, um exemplo muito simples. Quando é dito neste projeto de lei que o número de períodos de inscrição por ano, no caso em que esteja prevista a realização do estágio profissional ou o exame, deve pelo menos haver um período de limitação de inscrição por ano, na Ordem dos Nutricionistas só vê isto como uma limitação ao acesso. Como é que se pode entender que, de facto, haver um único período por ano para os jovens licenciados poderem aceder à sua profissão, não é isto uma limitação do acesso? Na Ordem dos Nutricionistas, qualquer um que tenha o título académico habilitante para se inscrever na Ordem pode inscrever-se a todo o tempo. E a todo o tempo é mesmo a todo o tempo. Se inscrever hoje e tiver condições para se inscrever, como é evidente, pode iniciar o exercício da sua profissão. E, portanto, claramente vemos esta linha como uma limitação ao acesso. Parece-nos muito interessante o facto de não se querer, com este diploma, que haja conflito entre as matérias que são lecionadas nos estabelecimentos de ensino superior e as matérias que são eventualmente lecionadas no período de estágio, porque também não conseguimos ver isto de outra forma. Não conseguimos imaginar que haja sobreposição, porque uma ordem não é um estabelecimento de ensino superior e, portanto, o que interessa certamente será haver seminários ou outro formato em que maioritariamente se trata de questões relacionadas com a ética e com a deontologia profissional ou outras questões que possam ser importantes para o exercício da profissão.
não conseguimos compreender porque é que está explicitado que os estágios profissionais são remunerados, pois se um indivíduo se inscreve numa ordem, para que será? É para exercer uma profissão, não pode ser para uma outra coisa. Ora, o exercício de uma profissão, e eu aprendi isto há muito tempo, que uma atividade profissional é aquela que é exercida para termos uma retribuição, e portanto se vai até aqui para escrever com força de lei que o início de uma atividade profissional é reservada, então é pedido aos senhores deputados que consigam ir mais além e consigam explicitar alguns mecanismos para que de facto este acesso à profissão seja de facto remunerado, porque nós não podemos esconder o sol com a peneira, e sabemos que muitos dos nossos jovens licenciados se inscrevem nas suas ordens profissionais e iniciam a sua atividade profissional sem que ela seja remunerada. Mas isso não é culpa da ordem, não é culpa de nenhuma das ordens, será porventura culpa de uma legislação que não é eficiente, culpa de um sistema que não permite remunerar os jovens licenciados, mas não me parece que seja culpa da ordem A, ordem B ou a ordem C. Quanto à avaliação final dos estágios ser por um júri independente, eu devo-vos dizer que um júri é sempre independente, eu não consigo compreender júris que sejam dependentes, e portanto têm que ser idóneos, têm que ser independentes, serem personalidades de reconhecido mérito, isto é claramente muito subjetivo. O que é o mérito é muito subjetivo, e serem personalidades que sejam exteriores à profissão levanta imensas questões. Eu trago aqui para este fórum outra questão, uma outra preocupação em relação a este facto, que não foi trazida pelos senhores bastonários que me antecederam, que é o custo inerente, pois se muitas vezes estes júris, eu atrevia-me a dizer sempre, estes júris são feitos perfeitamente, os indivíduos que estão nestes júris fazem o trabalho pro bono, e fazem o trabalho pro bono porque de alguma das formas está nos códigos deontológicos o facto de termos que colocar a nossa atividade ao serviço da nossa profissão, e eu não quero imaginar como é que poderá ser quando se convida uma outra personalidade que não tem nada a ver com a ordem para fazer parte de um júri, como é que será a questão da remuneração desses indivíduos. Claramente, eu acho que causará entropia, e em última instância quase que se poderia dizer que será um entrave, e sendo um entrave quase que podíamos dizer que é uma limitação ao acesso à profissão. Quanto aos órgãos, eu acho que os meus colegas, os senhores bastonários, que me antecederam, já falaram muito sobre a questão dos órgãos e aquilo que será a grande dificuldade até do próprio funcionamento das ordens. A grande dificuldade do funcionamento das ordens, sobretudo com o grande órgão, o órgão chapéu que é aqui criado, que é o órgão de supervisão. Mas nem precisamos de ir ao órgão de supervisão, podemos ficar logo pelo órgão da disciplina. Eu já ando nestas lides das ordens há uns anos a esta parte, porque como os senhores deputados devem saber, estive muitos anos envolvidos para a criação da Ordem dos Nutricionistas, e fui a primeira bastonária da Ordem dos Nutricionistas e a única até ao momento, em bom momento e em boa hora, que tivemos a alteração do estatuto anterior e que permitiu, da lei anterior, e que consagrou a limitação de mandatos, e portanto, se de facto na alteração, na lei 2 de 2013, houve esta colocação da limitação de mandatos, eu espero, só este parênteses, que tenhamos aqui boas novas em relação a outras matérias. Mas isto para vos dizer que já ando há muitos anos, e mais do que se calhar deveria andar, nas lides das ordens, e para vos dizer que no anterior estatuto da Ordem dos Nutricionistas, o órgão de supervisão era um órgão que não ia a sufrágio universal. Com a alteração da lei das ordens, passou a ir a sufrágio universal, e agora aqui nós vemos um retrocesso. Para mim é um retrocesso, porque acho que um órgão de disciplina, um órgão que efetivamente vai julgar os seus membros, eu não consigo ver de outra forma que não seja um órgão por eleição democrática. Eu acho que aqui, claro,
claramente, se assim ficar, nós temos claramente um retrocesso, além do facto do dever da integração de personalidades de reconhecido mérito. Uma palavra quase que final para vos falar do provedor, dos destinatários dos serviços prestados. Entendemos a oportunidade da colocação com uma obrigatoriedade do provedor dos destinatários dos serviços prestados, até porque esta figura já existe, mas não com o caráter da obrigatoriedade, mas volto a trazer aqui para este fórum a questão da remuneração, porque se há ordens que pela sua dimensão, portanto, a riqueza da ordem, se me permitem esta expressão, vê-se pelo número de membros. E como é que poderão uma ordem, como é o caso da ordem dos nutricionistas, com um número de membros que é exíguo, fazer face a remunerações como as que aqui estão espelhadas, nomeadamente a remuneração do provedor? Me parece que será legítimo o Sr. Provedor ter uma remuneração, mas esta obrigatoriedade pode entroncar com uma dificuldade financeira da ordem para fazer face à remuneração do Sr. Provedor. E, portanto, se mais não fosse, associo-me aos senhores bastonários que me antecederam nas suas palavras em relação àquilo que é o provedor, mas coloco mais esta tónica. Órgão de supervisão, sublinhar o que me foi dito pelos meus antecessores em relação à constituição deste super-órgão. No caso da ordem dos nutricionistas, me parece quase impossível a constituição deste super-órgão exatamente pelo argumentário que foi utilizado por quem me antecedeu. Senhora Bastonário, eu pedia só que vou mesmo terminar. Obrigada. Nos estabelecimentos de ensino superior que ministram as licenciaturas que dão acesso à ordem, todos os colegas ou quase todos os colegas estão inscritos na ordem e, portanto, associo-me ao Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Quem é que vamos pôr no órgão de supervisão? Um professor de estatística ou de uma qualquer outra área, sem qualquer tipo de menosprezo para a área. Bom, sumariamente era isto que vos queria trazer. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, Sra. Bastonário. Nós teremos ainda a oportunidade, numa segunda ronda, de acrescentar o que entenderem por conveniente e passamos então agora à intervenção dos grupos parlamentares e começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, saúdo as 4 ordens e, em particular, os contributos muito construtivos que nos deixam hoje, para além daqueles que já remeteram anteriormente nos pareceres que nos fizeram chegar. Há, de facto, enfim, vários aspectos que frisam que nos parecem ser não só de atender, como até corresponder ao objetivo que nos propomos, portanto, no projeto que apresentámos, no que respeita à configuração da estrutura orgânica, em particular. É um aspecto que já na audição do CNOP foi focado. A realidade das ordens é muito diversificada, ou seja, tanto encontramos realidades em que temos 300 a 400 associados e membros, como realidades com dezenas de milhares. E, portanto, naturalmente, esta lei, que é a lei de enquadramento, tem que ter a flexibilidade suficiente para deixar margem para que cada lei que aprovar os estatutos de cada ordem profissional possa conformar à realidade de cada uma das especificidades de cada profissão e do número de associados e de membros das ordens, e muitos dos aspectos que referiram, transversalmente alguns dos senhores bastonários, merecem, enfim, da nossa parte, acolhimento e simpatia. Aliás, alguns deles foram já referidos. A ideia de que, não necessariamente uma regionalização, mas uma possibilidade de desdobramento dos órgãos jurisdicionais como forma de acelerar as tramitações é uma matéria que pode, não só poder ficar reservada para a lei de cada ordem, como no limite até poder ser matéria regulamentar interna, ou seja, não tem que, pode depender do caudal da litigância, pode depender da evolução em que num determinado momento da vida de uma ordem se justifica ter 5 conselhos regionais, num determinado momento isso não suceder, pode a evolução dos associados e do próprio perfil da profissão justificá-lo. Portanto, esses são aspectos instrumentais e, portanto, aqui a experiência que nos trazem do funcionamento interno é particularmente relevante e associado a estes aspectos, agora que começámos por aí, pela jurisdição, por este aspecto da jurisdição a este respeito, também nos tem parecido nas audições e nos elementos recolhidos que alguma melhor definição das funções de supervisão e jurisdição, eventualmente sendo claros no que diz respeito a cada um destes 2 papéis e eventualmente a sua não colocação sob o mesmo chapéu e até prevendo eventualmente que a supervisão não tenha funções de jurisdição e que, por isso,
foi um aspecto frisado, não ainda nas audições, mas nos contactos que temos tido com os grupos parlamentares, até pela Ordem dos Advogados, que se até aumenta o nível, a demora num processo disciplinar, uma vez que criar mais um órgão de recurso interno, não preclude que o cidadão, neste caso, visado no processo disciplinar, recorra jurisdicionalmente e, portanto, terá sempre aí uma possibilidade de reagir contenciosamente e, portanto, teria que esperar por uma decisão de recurso, que não sendo obrigatória, seguramente seria utilizada para evitar os custos da litigância e, portanto, temos aí, enfim, disponibilidade e margem para também cautelar esses aspectos. Mas em relação à estrutura orgânica, enfim, não sendo excessivamente focado nestes aspectos mais da organização administrativa, que são os menos interessantes, há dois aspectos que nos parecem ser de valorizar. Eu penso que não houve, da parte dos senhores bastonários, enfim, apesar de algumas reservas e dúvidas que possam ter quanto à supervisão ou quanto ao órgão dito de supervisão, parece-nos que a função que ele deve desempenhar é até de reforço da autonomia das ordens, no sentido em que algumas das funções que assumem serão funções, ou eram funções que potencialmente seriam desempenhadas no quadro da tutela e que está mais bem entregue a um órgão da própria ordem, que deve ser eleito pela própria ordem, do que propriamente por, aí sim, uma tutela política que me parece indesejada. O Sr. Bastonário, há pouco da Ordem dos Psicólogos Portugueses, dava nota de que não olham para os nossos relatórios, enfim, a intenção aqui é precisamente não ter essa carga de ter os decisores políticos a olhar para uma esfera que entendemos dever ser da autonomia e, portanto, a supervisão ser, o órgão de supervisão, poder desempenhar esse papel, é pelo menos esse o espírito. Se puderem ajudar-nos a construir este espírito de autonomia, penso que agradecemos essa função. Quanto ao provedor, manifestamente ele também se entronca bem com o aspecto que frisam a propósito do artigo 5º. Mais uma vez, não está escrito nada na pedra, nem está nada aprovado em definitivo. A preocupação que temos quanto a este aspecto é, efetivamente, o de focar a preocupação da atividade das ordens profissionais, naturalmente também na defesa dos interesses dos destinatários, e este aspecto cá se encontra, mas não confundir isto com, por exemplo, aspectos que também referiram e que nos parecem importantes no que respeita às outras entidades que fazem supervisão ou que fazem a regulação independente em alguns destes setores. Por exemplo, parece-nos que há uma destrinça que se deve fazer, e a lei deve talvez ser mais clara quanto a isso, naquilo que deve ser uma atividade fiscalizadora, por exemplo, dos serviços na área da saúde, que nos parece dever estar institucionalmente o funcionamento de um determinado serviço, que nos parece dever ser a entidade reguladora da saúde, daquela que diz respeito à atividade de um profissional em concreto, em relação ao qual se pode colocar uma questão deontológica ou das leis das artes da profissão, em relação à qual, aí sim, encontramos o papel específico para a ordem que já diz respeito aos seus associados. E essa destrinça parece-me que é relevante porque, em algumas áreas de confusão, de sobreposição, é que temos hoje um xadrez que não é talvez o mais claro. E também nos parece uma outra coisa. Muitas das questões que focaram não são propriamente problemas que é esta lei que coloca em cima da mesa. Alguns vêm de versões quer anteriores, quer da lei de 2013, e outras até mais remotas e, portanto, que até não estão corrigidas nesta versão e para a qual, volto a dizer, que temos disponibilidade para fazer exercício e para tentar procurar desempenhar dar nota a essa tarefa. Muito daquilo que, enfim, que nos parece que nos colocam hoje resolver-se-á provavelmente não neste diploma enquadrador que deve ser flexível, mas no processo que terá necessariamente de se abrir de imediato da revisão de cada um dos estatutos das respectivas ordens. E, portanto, também nas fases seguintes, enfim, não vou propriamente colocar questões, uma vez que os pareceres e os contributos que agora deram foram relevantes, mas dava já esta pista. Ou seja, mais relevante até do que propriamente apenas este trabalho que terminará com a aprovação desta Lei 4, é a fase seguinte. E se for possível fazer essa destrinça neste diploma, daquilo que deve ser flexível e adaptável à realidade de cada um, para que esta lei não fique excessivamente fechada e rígida, é importante que nos deem nota disso e dessa realidade, para que não coloquemos aqui normas que depois nos vamos arrepender para o ano ou daqui a 18 meses, quando tivermos a rever cada uma das vossas, dos vossos enquadramentos jurídicos individuais. E que façam também o exercício também de identificar particularidades de cada um dos casos que referiram. Duas notas para concluir, já estou a abusar um pouco. Uma, relativamente à matéria do ato eleitoral interno. Não temos também aqui uma realidade em relação à qual estejamos muito apegados à ideia do órgão, de haver um ato eleitoral direto ou indireto para o Conselho de Jurisdição. Precisamente porque há realidades muito distintas. Admito que, provavelmente, no caso em que temos uma ordem com 300 associados, a eleição direta seja mais óbvio. Nos casos em que eles são várias dezenas de milhares, poderá ser uma matéria que deve e pode ser resolvida no estatuto de cada um e a contento de cada um. Não é um aspecto definitivo. Ainda tenho... Pensava que tinha menos tempo. Ainda bem. E depois uma outra nota, que é para nós aquela que talvez seja duplamente relevante. Fiz a referência há pouco a propósito da supervisão.
deste órgão ter uma componente de elementos externos. Mais uma vez, são elementos externos que visam, assim como nas universidades, nós recorremos muito ao paralelo dos Conselhos Gerais, como tendo sido um papel importante de transparência, de abertura e de, digamos, de relação com a sociedade civil que as próprias profissões reguladas devem ter, mas não no intuito de confundir funções que não devem ser confundíveis. Quer com isto dizer o quê? Pegando precisamente o que dizia há pouco, sobre órgão de supervisão e órgão jurisdicional, é para nós particularmente claro que deve ser salvaguardado que só um profissional da área é que domina as leis artes ao ponto de ser capaz de fazer um juízo sobre se uma determinada conduta técnica e profissional foi adequada ou não. E, portanto, se nesse aspecto se fizer essa separação das águas, penso que a vossa preocupação que aqui identificam ficará parcialmente acautelada. O que permite também valorizar esta presença dos elementos externos, que vejam como uma forma de interligação e de abertura e de funcionamento em articulação com a sociedade civil, mas que são eleitos pelos associados, são eleitos pelos membros das ordens, portanto, garantindo por essa via que a autonomia que constitucionalmente tem de ser protegida continua a ser salvaguardada. Esta é a minha primeira nota. E agora, nos 3 segundos que me faltam, uma brevíssima nota. Naturalmente, alguns dos senhores bastonários referiram o aspecto dos estágios de formas muito diferentes. Os estágios também não são colocados da mesma perspectiva em todas as profissões que encaramos. E se em algumas matérias os assuntos estão pacificados há muito tempo, e também o aspecto que a senhora bastonária há pouco referia do pelo menos um período de abertura. É pelo menos um. Naturalmente podem ser 365 momentos de abertura, como sabemos que é o caso nos nutricionistas, em que a inscrição pode ser a todo o tempo. Portanto, o que é garantir é precisamente, não leiam as normas necessariamente da perspectiva daquilo que sabem que é um problema resolvido nas vossas atividades. Este é que é o ponto fundamental, mobilizador da agenda europeia que nos leva a ter prioridade e a ter alguma urgência na aprovação destas medidas. Muitas vezes elas direcionam-se a algumas ordens que têm uma realidade distinta, na qual ela não foi suscetível a ser resolvida. Mas foi com muita satisfação que, praticamente de forma transversal, enfim, o aspecto do encarar o início da atividade profissional como devendo ser algo que não deve ter obstáculos artificiais e que deve ser valorizado pela remuneração que já representa, é algo que vem ao encontro das nossas preocupações. Reitero os agradecimentos e também a disponibilidade para, nas fases seguintes, continuarmos a recolher contributos. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Agora, à vez do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Mónica Quintela tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, a quem cumprimento os senhores e senhores deputados, senhores bastonários e quem os acompanha, agradecendo desde já os contributos escritos que também nos fizeram chegar e os contributos que aqui nos deram e que vão ao encontro de muitas das preocupações que o Grupo Parlamentar do PSD tem relativamente a esta lei. Agradecemos também a disponibilidade de terem vindo ser ouvidos conjuntamente, sendo certo que o PSD pediu para cada uma das ordens ser ouvida em separado, autonomamente e não em magote, mas o PS votou contra e por isso tivemos que nos conformar com estas audições que não se compadecem com a dignidade e com a importância que entendemos que este diploma, que é estruturante para a nossa sociedade, tem. Posto isto, há aqui muitas coisas que nos preocupam neste projeto de lei. Desde logo, e chama a atenção os senhores bastonários e os assessores jurídicos que lhes elaboraram possivelmente os pareceres, já focaram em muitas delas, mas eu chamo a atenção, por exemplo, aqui, quando se fala das atribuições, o artigo 5º, ainda não sei se já repararam, mas além da questão da representação ou seja, as ordens deixam de ser associações de interesse público porque defendem o interesse público, precisamente porque são votadas para a defesa dos utentes, até porque pela sua própria natureza dos atos que praticam, isto também nos leva para a reserva dos atos e dos atos próprios, como por exemplo na Casa da Ordem dos Médicos da Legisartes, e outras ordens, como por exemplo a Ordem dos Engenheiros, não é? Eu não sei fazer uma ponte, eu não posso ir fazer uma ponte, portanto tem que haver, porque senão a ponte cai, tem que haver atos reservados, eu não posso ir operar uma pessoa, portanto há atos próprios de cada profissão. Mas as ordens deixarão de ser na defesa dos interesses do cidadão e passam a ser umas agremiações ou uns sindicatos, sendo primor para qualquer uma destas instituições, mas que têm vocação diferente. Por outro lado, não se percebe porque é que deixam de ser as ordens a ter esta atribuição e passa a ser o famigerado provedor. Provedor esse que passa a ter como atributo a defesa dos interesses dos destinatários, provedor esse que passa a ser remunerado
com dinheiros da Ordem, não só o provedor, mas provavelmente todo o staff que o acompanhará, porque, como disse o Sr. Bastonário dos nutricionistas, ninguém trabalha de graça e muito bem. Portanto, temos este problema que será suportado pelas Ordens. E depois, não sei se já repararam, Srs. Bastonários, na linha H do artigo 5º, que diz isto: a fiscalização sobre a atuação dos seus membros, estamos a falar nas atribuições, a fiscalização sobre a atuação dos seus membros no âmbito das suas funções, para efeitos do exercício do poder disciplinar, podendo estabelecer protocolos com os competentes serviços de fiscalização e inspeção do Estado. Isto significa, Srs. Bastonários, que se até agora os Conselhos Superiores e os órgãos de disciplina das Ordens são compostos por muitos membros que não dão vazão, e todos nós sabemos como é que estão as Ordens, vamos passar a ter órgãos de disciplina, que pela forma como aqui está, e desde logo o órgão de supervisão, com o número reduzidíssimo de membros, mas isto já está feito para quê? Para que não seja possível dar vazão a isto e haja então um recurso aos serviços de fiscalização e inspeção do Estado, como um controle muito grande das Ordens e dos seus membros, porque com uma ação disciplinar, com um processo disciplinar, é evidente que os órgãos qualquer membro fica maniatado. Se repararem, nós temos estas atribuições na linha H do artigo 5º, mas se virmos no artigo 15º-A, que aparece até assim despernado, quase como en passant, no órgão de supervisão, temos que, na sua linha, no seu número 2 da linha C, temos que do órgão de supervisão faz parte o exercício de poderes de controle em matéria disciplinar, mediante recurso das decisões do órgão disciplinar. Portanto, temos aqui várias questões, como deixamos, e até se coloca também, os bastonários e os órgãos dos conselhos que estão em exercício são julgados pelos seus pares, mas que estão objetivamente naquilo que nós chamamos uma primeira instância, ou são, como até agora, naquilo que é considerado um órgão superior, portanto, e que será um órgão recursório. Também este órgão recursório, que é este órgão de supervisão, previsto no artigo 15A, pode tudo e mais um par de botas, permita-se a expressão, porque efetivamente não só dispõe em matéria de disciplina, portanto, em sede de recurso, ou em primeira instância, ainda não se percebe muito bem se julgará, por exemplo, o caso do bastonário, se tiver um processo disciplinar, se julgará em primeira instância ou dos outros membros dos Conselhos Gerais e dos Conselhos Superior, que desaparecerá, mas tem também um órgão de execução, ou seja, o Conselho de Supervisão passa a ser o órgão executivo, porque efetivamente, se nós vimos dentro das suas atribuições, quem vai mandar é o órgão de supervisão. O bastonário passa a ser um papel meramente decorativo e os outros membros dos Conselhos Gerais também. Há aqui uma clara ingerência e uma clara promiscuidade entre os princípios de separação dos poderes, ou seja, entre o princípio do poder executivo e do poder disciplinar, que, efetivamente, o órgão de supervisão passa a ficar em simultâneo a dispõe, por exemplo, sobre o estágio, sobre uma série de questões, sobre a supervisão da legalidade, sobre matéria estatutária, portanto, todas as competências que estão aqui previstas. Isto preocupa-nos muito e gostávamos de ouvir os senhores bastonários sobre o que é que pensam relativamente a isto e sobre a questão também da matéria disciplinar e das novas funções que agora passam a ser acometidas e atribuídas a este órgão de supervisão e também designadamente pela própria forma como ele é eleito e da sua composição, sendo certo que este órgão passa a designar o provedor esse, por sua vez, como já aqui foi referido, poderá ser o Presidente. Provedor esse que faz parte deste órgão, que é um órgão de decisão de recurso, portanto, que decidirá em última instância, mas que, ao mesmo tempo, pode ele próprio interpor recurso, sendo que está aqui previsto que nos recursos que ele próprio interpõe, não decide. Também era o que faltava, não é? Quer dizer, interpor recurso e ir decidir o seu próprio recurso. Portanto, aí não decide, mas está lá. E está no meio do órgão colegial e nós sabemos como é que as coisas funcionam e as sensibilidades e as simpatias e as empatias que se criam e por isso é que há o princípio da separação de poderes. Ouvi também o que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a dizer que poderia o órgão de supervisão deixar de ter a função jurisdicional, mas então eu pergunto, passa a haver, deixa de haver um órgão de recurso, um órgão de recurso dentro das ordens e o recurso e passa a ser o recurso direto para os TAFs, para os Tribunais Administrativos e Fiscais, ou seja, perdemos aquilo que é um grau de recurso e que está plasmado no artigo 32 da Constituição e que há sempre o direito ao recurso e que não pode ser negado, inclusive dentro da própria ordem. Portanto, tudo isto nos preocupa. Preocupa-nos muito também
a questão da forma como o estágio está estruturado, sendo certo que todos nós queremos que os nossos jovens entrem rapidamente na vida ativa e que sejam devidamente compensados e remunerados, mas deixo aqui, por exemplo, uma pergunta ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, que tanto quanto sei, os estágios são remunerados, e sei porquê, porque tive muitas pessoas psicólogas que não arranjavam patronos para lhe dar estágio remunerado e tiveram que ser os seus pais a suportar essas, enfim, a fingir que lhes pagavam e a suportar essas retribuições, ficando com esse encargo. Ou seja, os pais faziam inclusive os descontos para a Segurança Social porque senão não conseguiam arranjar estágio. Isso aconteceu várias vezes. Portanto, aquilo que nós temos defendido é que haver remuneração, e muito bem, os estágios devem ser remunerados, mas então terá que ser o Estado, designadamente através do IFP, a assumir essa remuneração, porque se forem os patronos normais, se for o cidadão a assumir esse encargo, isto vai funcionar como um garrote muito grande relativamente ao acesso às profissões, e estou-me a lembrar de várias, como por exemplo a Ordem dos Advogados, ou seja, vai deixar de haver patronos a dar estágio aos advogados, porque Portugal é mais do que Lisboa e Porto com as sociedades de advogados. Tinha aqui Podia concluir, Senhora Deputada. Vou concluir, Senhora Coordenadora. Também a questão, gostava de os ouvir sobre a questão dos atos próprios, efetivamente, dos atos próprios das ordens, e agradecer os contributos e dizer-lhes, por fim, que é muito importante o contributo e o empenho de todos, porque aquilo que não ficar plasmado nesta lei-chapéu, depois de termos a lei-chapéu feita, a lei-quadro feita, depois disso será muito difícil alterar o que é que seja. A última nota, e vou terminar, Senhora Coordenadora, devem ser as ordens a fazer uma proposta dos seus estatutos e não o Governo. De resto, como faz parte da Lei 2 de 2013, entendemos que não deve ser o Governo a definir os estatutos das ordens, deve ser dado um prazo, como aconteceu, um prazo razoável para que sejam as ordens a proporem à Assembleia da República quais são os estatutos para cada uma delas, e não deve ser o Governo a substituir-se a essas funções. Muito obrigada, Senhora Deputada. Muito obrigada. Segue-se o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Creio que vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Senhora Deputada Coordenadora, Senhores Deputados, Senhores Bastonários. Antes de mais, agradecer as contribuições que trazem a este grupo de trabalho. Eu serei relativamente breve em algumas questões algumas questões concretas que gostaria de colocar, até pela ordem justamente das intervenções. Eu, se bem ouvi, o Sr. Dr. Miguel Guimarães, da Ordem dos Médicos, referiu-se ao problema da elegibilidade dos ex-dirigentes sindicais, portanto, para os órgãos da Ordem. Eu, se bem entendi, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos está contra este período a imposição deste período de nojo. Bom, se isso é assim, eu saúdo, porque justamente nós não podíamos estar de acordo com uma norma destas restritiva de um direito que é fundamental. Relativamente à exposição do Sr. Professor Hélder Filipe, da Ordem dos Farmacêuticos, que também agradeço, referiu que não é condição habilitante para a obtenção de título profissional a realização de um período de estágio. Percebi bem. E a pergunta é se o Sr. Bastonário defende ou não esse período de estágio, justamente como condição habilitante para a obtenção de título profissional, e já agora em que condições, se é o exercício tutelado, até porque a realidade do mundo farmacêutico é muito diversa, mas se é tutelado ou não, se é remunerado, em que condições e por quem. Em relação ao Sr. Dr. Francisco Miguel Rodrigues, da Ordem dos Psicólogos, referiu aqui a entrega dos relatórios da atividade da Ordem, que está de resto prevista na Lei Quadro das Ordens Profissionais, quer à tutela, quer à Assembleia da República. E a pergunta que eu gostaria de colocar-lhe é que se não considera que esta obrigação
ponha ou não em crise a independência e a autonomia das ordens, pondo-as a responder perante o poder político, quando elas deveriam responder perante os seus próprios pares. Não é? Depois, perguntar justamente como é que são feitos os estágios para a obtenção do título profissional de psicólogo, em que regime é que isto é feito, se é ou não uma condição habilitante para, e em que condições é que é feito. O exercício é tutelado, não é tutelado, há ou não direito a remuneração, e se o Sr. Bastonário entende que deve haver. E já agora, a cargo de quem? Finalmente, eu estou de acordo com a observação que a Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas fez relativamente à exigência de que o período de estágio seja remunerado na justíssima medida em que ele, para todos os efeitos, é o início de uma carreira profissional e nem de outro modo poderíamos entendê-lo numa boa parte destas profissões. E, portanto, eu gostaria que também nos explicasse um pouco como é que funciona o regime dos estágios nesta profissão e reiterar que me congratulo com o facto de defender a remuneração dos estágios. E disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então às intervenções finais e seguiremos a mesma ordem e, por isso, devolvemos a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, ao Sr. Dr. Miguel Guimarães. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou começar aqui por fazer aqui algumas considerações que eu acho que são importantes também fazer, porque, partindo um fundo daquilo que a doutora Mónica Quintela disse, relativamente àquilo que deviam ser as ordens a apresentar propostas de revisão dos estatutos. Aliás, nós fizemos isso há 3 ou 4 anos atrás, não tivemos resposta da Assembleia da República. Na altura, quando foi a questão do bebé sem rosto, tomamos várias iniciativas daquilo que é parte da Ordem dos Médicos. Queremos uma competência em ecografia obstétrica diferenciada, fizemos propostas para a criação do provedor do doente, que está aqui na Assembleia há 3 anos, fizemos propostas para incluir um juiz no Conselho Superior, para trabalhar com os membros do Conselho Superior. Devo dizer que não temos respostas nenhumas a isto. Este é o primeiro aspecto que eu quero dizer, porque é assim, porque aparentemente algumas das iniciativas que as ordens fazem não caem em saco roto e, portanto, ficam esquecidas. E começando por aqui, eu gostava de dizer que a Ordem dos Médicos representa mais de 50 profissões. E esta é uma dimensão... Quantos minutos são? 12? 12, obrigado. E esta é uma dimensão que normalmente as pessoas não entendem. Como é que uma ordem representa mais de 50 profissões? Porque nós temos mais de 50 especialidades. E cada especialidade, à luz daquilo que é a legislação europeia, é uma profissão por si só. O que significa que, em termos daquilo que são, por exemplo, as boas práticas, nós temos casos extraordinariamente complexos, que vão desde, sei lá, da cirurgia plástica e reconstrutiva, até à dermatologia, passando por muitas outras especialidades. O que não é fácil de gerir. E nós só conseguimos gerir esta atividade porque temos colégios, temos cerca de 50 colégios, mais de 50 colégios também, aliás, bem mais, que nos permitem, em qualquer momento, conseguir tomar decisões que sejam o mais acertadas possíveis, nomeadamente a nível disciplinar. Porque os conselhos disciplinares não funcionam sozinhos. Quando há uma questão relacionada com as boas práticas, eles podem pedir pareceres, como de resto, e isto eu gostava de salientar, fazem os tribunais. Os tribunais, a quem é que pedem ajuda para decidir se as boas práticas estão ou não estão em causa? Ou se cumpre ou não cumpre o Código Deontológico? Pedem à Ordem dos Médicos. Nem pedem à Direção-Geral de Saúde, nem pedem ao Ministério da Saúde. Pedem à Ordem. E a Ordem colabora com os tribunais todas as semanas. Faz perícias, pedem peritos, pedem pareceres, uma série de coisas. Que é um aspecto muitas vezes ignorado, e aqui eu tenho que tirar o chapéu ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, que lembrou uma coisa que acho que é importante, que é os relatórios. Assim, os relatórios valem o que valem, a gente sabe que envia os relatórios e todos os anos o fazemos, não é só para o Sr. Presidente da Assembleia da República, também para o Sr. Presidente da República e para o Sr. Primeiro-Ministro, uma questão de referência, para as pessoas terem conhecimento disto, e para o Tribunal de Contas, estamos aqui a luz a lembrar, e bem, portanto, vai pelo menos para estas 4 entidades,
em termos daquilo que é a atividade que a Ordem desenvolve, e, na verdade, eu, durante estes anos todos, nunca tive nenhum feedback e, muitas vezes, a impressão que passa publicamente, como esta questão agora que se está a discutir das equipas tipo de serviço de urgência, isto é, se a Ordem definir as boas práticas das equipas tipo, está a cumprir o seu papel. Se a Ordem não definir, não está a cumprir o seu papel. Porque se amanhã existirem casos graves com grávidas, relativamente a isto, e não houver equipas tipo definidas, a Ordem, como no caso do bebé sem rosto, apesar de existirem regras para a questão do bebé sem rosto, não vamos hoje discutir isso, mas isso estava uma grande discussão, a Ordem fica em questão porque afinal não tinha definido equipas tipo. Ou seja, não tinha definido aquilo que são as boas práticas médicas. O exemplo melhor para se perceber isto é amanhã, imaginemos, por exemplo, uma pessoa qualquer que está aqui nesta sala vá ser operada, em vez de estarem 2 cirurgiões, um cirurgião ajudante, só está um cirurgião. Porquê? Porque o hospital decide que naquele bloco operatório só tem que estar um cirurgião. Não sei se alguém aceita ser operado assim. É uma questão que se pode colocar aos cidadãos. Ao fim, ao cabo, nós estamos aqui todos para servir as pessoas, para defender o interesse público, para defender os cidadãos. E o mesmo se poderia dizer em outras circunstâncias semelhantes. Portanto, quando nós estamos a falar dos estatutos e a Ordem, o objetivo da Ordem, e de qualquer Ordem, tenho a certeza, é funcionar o melhor possível. Todos nós tentamos fazer o melhor possível, mas mantemos muito o foco, e provavelmente a Ordem dos Médicos aqui acaba por ter um foco maior, porque como tem mais de 50 profissões e tem a ver com os doentes praticamente todos que existem, acaba por ter uma atividade maior e quando tem que defender os doentes, defende os doentes. Que é isto que os médicos têm que fazer cumprindo aquilo que é o seu próprio código deontológico. Que as pessoas muitas vezes esquecem que os médicos também têm que o fazer, têm o dever de defender os doentes. Outra questão que eu achei interessante, que também foi levantada por um dos meus colegas bastonários, foi a questão relacionada com a ineficiência da gestão da legislação. Eu recordo-me que há uns tempos atrás estava numa mesa de debates, há uns anos, ainda era presidente do Conselho Regional do Norte, não era bastonário sequer. E estava o bastonário de então, o professor José Manuel Silva, e estava mais uma bastonária também connosco. E estava um conjunto alargado de deputados a assistir a essa sessão. Eu estava ali porque era no Norte, era no Porto, e eu estava um bocado a servir de moderador, enfim. Mas depois há uma pergunta que foi feita muito interessante, que era o que é que se podia fazer para melhorar a saúde em Portugal? E o professor José Manuel Silva disse tudo o que tinha a dizer, e ele tinha um amplo conhecimento disto. A senhora bastonária, Ana Rita Cavaco, era quem estava lá, também disse aquilo que tinha a dizer relativamente a isto, e depois já não sobrava nada para mim. Mas eu disse, há uma coisa importante que nós podemos fazer, e que nunca fazemos, que é atualizar e rever a legislação. Porque nós temos legislação em excesso, temos muitas coisas contraditórias em termos da legislação, vamos acumulando legislação e, portanto, temos aqui um nível de ineficiência bastante elevado. Indo agora rapidamente, para não fazer aqui mais considerações, porque isto tem tudo a ver também com o próprio Estatuto das Ordens, eu gostava de, enfim, dar aqui fazer alguns comentários àquilo que o Sr. Deputado Pedro Alves, do Partido Socialista, disse, relativamente à questão do órgão de recurso. Pois o órgão de recurso é importante, é mais uma possibilidade que as pessoas que se queixam porque têm problemas, umas vezes têm sempre legitimamente a questão de se queixar, umas vezes que têm razão, outras não têm, não interessa, mas terem dentro da própria ordem a possibilidade de terem um recurso a nível disciplinar. Mas o órgão de supervisão, que atualmente na Ordem dos Médicos chama-se Conselho Superior, era assim designado, é assim que é designado neste momento, não tem apenas a função de recurso em matéria disciplinar. Tem também em recurso aquilo que são as decisões tomadas por exemplo dentro da Ordem. Se, por exemplo, numa matéria considerada essencial, no Conselho Nacional da Ordem, que é o órgão executivo máximo da Ordem, porventura, uma minoria defende uma posição e perde essa posição, pode recorrer para o Conselho Superior. Ou seja, é levar aquilo que é a democracia até ao seu limite. É haver sempre esta possibilidade de recurso. Portanto, e o Conselho Superior tem esta função. Claro que depois não tem outras funções, como vêm elencadas aqui na proposta, de reconhecer habilitações e tal, porque não tem, nem nunca vai ter capacidade técnica para isso. Porque senão vai estar a fazer aquilo que é o que o Conselho Nacional já faz, que é recolher aos colegas da especialidade para perceber se o currículo de um determinado especialista de fora da União Europeia
se têm ou não têm habilitações suficientes para poder inscrever-se na ordem, etc. A questão das auditorias, falou-se da fiscalização, a Ordem de facto não tem poder de fiscalização, é importante, mais uma vez eu reiterar isto aqui, quer dizer, a Ordem faz auditorias clínicas, o que a Ordem fez, por exemplo, no lar de Reguinhos de Monserrate, foi uma auditoria clínica, foi perceber o que é que tinha acontecido, se as boas práticas tinham sido cumpridas, se as equipas existiam, etc, etc. E é isto que nós fazemos todos os dias, não digo todos os dias, mas todas as semanas, isto é, todas as semanas há equipas que fazem auditorias clínicas nos serviços para perceber se os médicos que nós temos a informação estão a ter a formação devida ou não, que é um aspecto absolutamente crucial para aquilo que é a qualidade da medicina portuguesa e para aquilo que é a defesa que nós temos como principal objetivo de defender os doentes. Relativamente aos elementos externos, a questão dos académicos, são académicos da área profissional, aparentemente, é isto que está no projeto, ou seja, podem ser médicos naturalmente, mas é muito difícil encontrar pessoas nestas circunstâncias que não estejam inscritas na Ordem dos Médicos. Quer dizer, nós podemos ter lá muitas pessoas, as únicas pessoas que eu vejo num órgão, num Conselho Superior que pudessem dar aqui uma mais-valia para a Ordem, para ter mais uma opinião avaliada, é de quem está habituado a tomar decisões de coisas difíceis, que é ter aqui um juiz, por exemplo, que possa ajudar os membros do Conselho Superior naquilo que são as decisões mais complexas e que pode acontecer, que aliás a Ordem chegou a propor isso para o Conselho Superior, dado ser o último órgão de recurso. Daquilo que a doutora Mónica Quintela levantou aqui várias coisas obviamente importantes, desde logo a questão do artigo 5º. O artigo 5º, de facto, põe em causa aquilo que é a nossa principal missão de qualquer ordem, que é defender as pessoas, defender os nossos utentes, como disse há pouco a Alexandra, no fundo, a defender aqui o interesse público. Na questão dos atos próprios de cada profissão, é evidente que o artigo 30 diz que a alteração proposta proíbe que as associações públicas profissionais estabeleçam atividades reservadas, entenda-se aqui por atividades reservadas aquilo que disse há pouco. É evidente que cada pessoa sabe o que é que tem que fazer quando procura um médico. E uma pessoa, por exemplo, que vai ser operada, quer ter um anestesiologista na sala, e vamos só falar de médicos, sem outras profissões. Quer dizer, quer ter um anestesista na sala, não quer ter um médico de família para anestesiar, nem quer ter um urologista para anestesiar. Porque a questão aqui até vai mais longe do que isto. Mas isto é intuitivo. Isto não está escrito, não precisa estar escrito. As próprias pessoas exigem isto. Agora, a questão dos atos reservados, de facto, nós não temos, tirando a questão de os médicos terem que estar obrigatoriamente inscritos na Ordem para poderem exercer a profissão e a Ordem ter a responsabilidade de garantir que as pessoas que são médicos estão, de facto, devidamente inscritas e habilitadas para o exercício da profissão. Depois, gostava também de salientar a questão do órgão de supervisão e das tarefas excessivas que tem. Eu acho que há alguns poderes que podem, de facto, entrar em conflito, a partir do momento, porque, tecnicamente, os poderes do órgão de supervisão deviam ser poderes diferentes daquilo que são os órgãos executivos, e, por exemplo, a questão do reconhecimento de habilitações claramente foge àquilo que devia ser próprio de um órgão de supervisão com aquilo que é reconhecido ao longo destes anos em termos de atuação e que tem sido, de facto, importante. Não designa o provedor, propõe o provedor, aliás, esta é uma questão importante, que é uma questão que pode anular completamente a existência do provedor, isto é, o órgão de supervisão propõe uma pessoa para provedor e o bastonário, é o que está no projeto, não é? Aceita ou não aceita. E, portanto, das duas uma, ou há ali uma negociação, entre aspas, entre o órgão de supervisão ou simplesmente vão propondo, e se o bastonário achar que não é a pessoa mais indicada para ser o provedor, não é. Mas, portanto, não designa, só propõe. Depois, obviamente, que as confusões entre o provedor e o órgão de supervisão, de facto, existem, e eu terminava dando também uma resposta ao Sr. Deputado do Partido Comunista, que, relativamente à questão dos agentes sindicais, é obviamente excessivo, quer dizer, não faz sentido nenhum, mesmo em termos daquilo que é os direitos fundamentais, de que um médico que está num órgão qualquer de um sindicato, nem é ser o secretário-geral ou o presidente de um sindicato, é num órgão qualquer do sindicato, durante 4 anos, não possa concorrer à Ordem. Isto, na prática, significa que, como os mandatos da Ordem dos Médicos são os mais curtos,
são 3 anos, significa que durante pelo menos 6 anos esta pessoa não poderá concorrer e achamos que isso é claramente excessivo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Segue-se então o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos para a intervenção final. Muito obrigado. Eu vou tentar ser breve. Primeiro que tudo, muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões e pela discussão. Fiquei esclarecido em alguns aspectos e percebi que as preocupações, algumas das nossas preocupações estão reconhecidas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e também nos pomos à disposição para algum aspecto que considerem importante da nossa parte esclarecer. Porque há um aspecto que nos preocupa, é que a profissão farmacêutica é das mais reguladas a nível europeu, que resulta da regulação do próprio medicamento. E, portanto, durante todo o ciclo do medicamento, o farmacêutico vai aparecendo com diferentes características na legislação europeia. Portanto, tem um conjunto de dados reservados que resulta da própria legislação europeia e que não pode entrar em conflito com esta legislação. Dou apenas um exemplo. De acordo com a legislação europeia, para ser diretor técnico de uma unidade de fabrico, tem que ser farmacêutico e não basta ser farmacêutico, tem que ser farmacêutico com especialidade em indústria farmacêutica. E, portanto, não é um ato reservado sequer da profissão, é um ato reservado daquela especialidade dentro da profissão. Mesma coisa nas análises clínicas, a mesma coisa no controle de qualidade ou na distribuição farmacêutica. Portanto, há atos que resultam da própria legislação europeia que tem que ser, obviamente, cumprida em Portugal. Relativamente à inclusão de personalidades não profissionais, eu gostava que ficasse claro que a Ordem dos Farmacêuticos não se opõe. Opõe-se em termos de número e um dos aspectos que referiu, que faz sentido, decisões relacionadas com a legis artis, e aqui não está, não é? Serem reservadas apenas para os profissionais julgarem outros profissionais. Relativamente à doutora Mónica Quintela, eu penso que os atos próprios já abordei, os atos próprios da Ordem ou dos farmacêuticos em particular, e há aqui um aspecto que eu acho que é importante e que esta legislação, a proposta de lei, enferma, que é o princípio da desconfiança, que já foi falado aqui pelo bastonário da Ordem dos Psicólogos. Há aqui, em algumas das propostas, digamos, o colocar instrumentos que resultam da desconfiança. E eu gostaria muito mais que esta lei partisse do princípio da confiança. Isto liga-se um bocadinho com o que o Sr. Deputado do Partido Comunista falou. Não faz sentido nenhum que alguém que tem uma atividade sindical precise de 4 anos, parece, quando nós temos uma doença grave e precisamos de ter um período para alguém nos dizer que estamos livres da doença. Eu acho que basta deixar a atividade sindical e dedicar-se à atividade da Ordem. Todos nós somos responsáveis e temos que partir do princípio da confiança. Também nós temos ciclos de 3 anos, o que obriga a que um colega nosso, só ao fim de 6 anos, é que possa, depois de deixar a atividade sindical, se possa dedicar à atividade da ordem profissional. Eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Todos nós somos adultos e responsáveis e sabemos qual é o nosso papel em cada momento. Relativamente aos estágios na nossa profissão, nós temos um estágio de um semestre que é obrigatório, mas que é uma disciplina da pré-graduação, do mestrado integrado, e que resulta da aplicação dos requisitos da própria diretiva do reconhecimento das qualificações profissionais, da diretiva europeia, naquilo que se aplica à habilitação para farmacêutico. Portanto, esse é o estágio que é obrigatório. Ninguém pode terminar o mestrado integrado sem essa disciplina que resulta num semestre de estágio em farmácia comunitária e em farmácia hospitalar, e a partir daí não há mais nenhum estágio, mais nenhum requisito para acesso à profissão. Pois, dependendo das áreas da profissão, pode haver estágios profissionais já a outro nível.
E, portanto, não sei se respondi às questões. Mais uma vez, a Ordem dos Farmacêuticos se põe à disposição para que possamos todos trabalhar no sentido de termos uma lei que resulte realmente numa melhoria da situação das ordens, da situação em que os profissionais podem desenvolver a sua atividade e, portanto, e este é o aspecto importante e liga-se com o artigo 5º, possam servir adequadamente o nosso destinatário dos serviços, que são, na maior parte em todos os nossos casos, os nossos cidadãos e os nossos estudantes. Muito obrigado. Muito obrigada a nós, Sr. Bastonário. Devolvo a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos para a intervenção final. Muito obrigado. Antes de mais, eu gostava de saudar o facto de ter sido demonstrada aqui pela intervenção, nomeadamente do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, bastante abertura abertura e escuta relativamente àquilo que foram contributos que, enfim, na nossa opinião, consideramos ser de melhoria das alterações que estão em cima da mesa nesta legislação e é importante sentir isso, é bastante importante sentir isso. Depois, dizer que houve aqui um assunto referido sobre a defesa do interesse geral dos utentes. Eu presumo, e não é ironia nenhuma, eu presumo mesmo que possa haver simplesmente um problema na redação, porque me parece contraditório com aquilo que tem sido de facto mais referido, e os meus colegas bastonários já referiram isso, que tem sido muitas vezes referido, é que, bom, as ordens devem, antes de mais, ter essa preocupação com esta defesa do interesse geral dos utentes e que, portanto, o resto da sua ação é uma ação que deve conduzir, deve contribuir, deve permitir que este ponto central seja atingido. A redação talvez não seja muito conseguida para reforçar essa ideia. No fundo, até parece que volta para trás e, de facto, parece que, e eu entendo muito esta interpretação relativamente parece que há um reforço de uma ideia corporativa, quer dizer, e que não me parece fazer muito sentido até pelos pressupostos alguns dos pressupostos que levaram à apresentação das alterações. Portanto, provavelmente estamos a falar aqui de uma necessidade de melhoria da redação. Relativamente isto foi só para introduzir aqui um processo de mediação que é de feito profissional. Relativamente à questão dos relatórios, eu confesso que fiquei mesmo surpreendido. Eu fico surpreendido e posso estar até a misturar aquilo que é uma coincidência do nosso das ideias que temos enquanto ordem sobre esta matéria e aquilo que, enquanto cidadão, eu próprio também comungo. Porque, sinceramente, não vejo como é que a apresentação de um relatório de atividades a uma instância como é a Assembleia da República pode ser considerado ingerência, perda de autonomia, porque é um relatório, daí decorre mero escrutínio, questionamento eventualmente, que pode acontecer em circunstâncias pontuais. Certamente que o Parlamento, se considerar que deve fazê-lo pontualmente a propósito de alguma situação, pois com certeza que o fará, presumo eu, e certamente já o terá feito, connosco não, mas poderá fazê-lo. Relativamente à sistematização, parece-me que isso sim seria um contributo para a tal transparência, para uma melhoria muito mais permanente daquilo que são os processos existentes das próprias ordens, daquilo que é o conhecimento dos seus deputados do funcionamento das próprias ordens, porque certamente que uma das coisas que terá sido, é impossível que não tenha sido descoberto pelos seus deputados que mais trabalharam sobre este assunto e que continuam a trabalhar sobre este assunto, é que há muitas matérias que desconheciam do funcionamento das próprias ordens, passaram agora a conhecer muitíssimo melhor. E isto julgo que seria importante. Depois, parece-me muito estranho, face àquilo que foi
apresentado inicialmente como razões, como fundamentação para se avançar para esta alteração legislativa. É verdade que o tom tem vindo a ficar um bocadinho mais moderado, mas o tom inicial da primeira proposta, então, por quem tinha responsabilidades neste Parlamento e que agora até tem responsabilidades também ao nível do Governo, foi um tom que não gera dúvidas sobre a desconfiança e sobre uma intencionalidade que depois, felizmente, se tem vindo a esbater naquilo que depois parece-me uma visão bastante mais racional e construtiva no contacto que tem existido com o Parlamento e com os seus deputados. Mas de facto, não admira depois que se crie esta percepção. E nós criamos percepções, quer queiramos, quer não. E depois tudo o que vem a seguir vem encaixar nas percepções que nós temos. É válido para os seus deputados, como é válido para nós também, por muito que possa ter um bocadinho mais consciência disso. Agora, a verdade é que é estranho essa questão disto poder ser entendido como ingerência. Aliás, como devem ter constatado, não houve aqui uma reação, pelo menos das ordens aqui presentes, que isso seria entendido como uma ingerência. Bem pelo contrário. Enfim, parece-me estranho. Depois, por outro lado, se remeta isso para um órgão de supervisão, como uma questão, então, que é de reforço até da autonomia, mas então, se é no respeito da autonomia, então, se calhar, de facto, as ordens poderão, quanto muito, se achar que é necessário, não sei se é da ordem, se é no geral, que as ordens proponham como é que devem melhorar algo que, pelos vistos, terá constatado que tinha que ser melhorado desse ponto de vista e que não passa, pelos vistos, pelo tal escrutínio parlamentar, não passa por isso, mas que tem que ser melhorado. Porque se é a autonomia das ordens que é devolvido esse trabalho, bom, então por que impor uma fórmula com o órgão de supervisão se devolve à autonomia das ordens? E aí espero que seja indo ao alcance, ao encontro daquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse, que é o desenho do órgão de supervisão, Sr. Deputado, talvez possa, esse desenho entre órgão de supervisão e órgão jurisdicional, talvez possa responder a esta nossa inquietação. E, portanto, também ficamos com a expectativa que seja por aí e que por aí se resolva também esta dimensão, porque senão parece-nos até um bocadinho contraditório. Depois, a questão da perda da autonomia, ainda gostava de acrescentar outra coisa. Quando nós entregamos contas ao Tribunal de Contas, nós não estamos a perder autonomia nenhuma. Há alguma perda de autonomia com entregar contas ao Tribunal de Contas? Era só o que faltava. Portanto, não é a entrega do relatório de atividades que leva à perda de autonomia. Agora, há uma coisa que de facto resulta e que eu tenho que voltar a salientar, que é entregar um relatório de atividades, isto a uma instituição como a Assembleia da República, e nunca haver um som relativamente ao relatório de atividades, é preocupante. Isso é preocupante. E acho que sobre isso devia haver também alguma reflexão. Depois, eu gostaria de falar ainda muito rapidamente sobre a questão dos atos. Nós não temos propriamente uma reserva de atos, mas eu não posso deixar aqui de sublinhar uma coisa a este propósito, que se está a discutir. Eu não sei, mas não seria estranho que até houvesse avaliação psicológica, qualquer um pode fazer. É estranho, de facto, mas pode. Na verdade pode. Não há nada que impeça que isso, a não ser em áreas que, por legislação específica, o legislador entendeu que então ficava reservado. Curiosamente, uma das áreas onde o legislador resolveu que devia ficar reservado foi a avaliação dos seguranças privados, que, curiosamente, é igual a não estar legislado. Porquê? Porque o órgão que é responsável por receber os relatórios de avaliação por parte das empresas de segurança privada, eu digo já aqui isto, que isto fica já aqui para memória futura, mesmo memória futura, de facto. O órgão que é responsável por isso e que simultaneamente é responsável pela fiscalização do cumprimento disto e que simultaneamente emitiu o despacho conjuntamente com a Direção-Geral de Saúde sobre como é que isto tudo tem que funcionar, de acordo com a legislação, ele próprio contradiz o seu despacho e diz às empresas de segurança e diz-nos a nós, por escrito, que
Não se aplica. Neste momento ainda não se aplica. A legislação também é só de 2013. Neste momento não se aplica porque não há uma plataforma qualquer eletrónica para os relatórios serem lá colocados. Embora o próprio despacho diga que enquanto não houver, são entregues à Polícia de Segurança Pública. A própria Polícia de Segurança Pública instiga ao seu incumprimento. E, portanto, quanto a estas questões da legislação e dos atos, mais importante ainda é aplicar o que já está previsto. Aplicar o que já está previsto, que infelizmente não acontece. Gostava de subscrever, na generalidade, aquilo que foi aqui defendido pelas ordens. Há aqui especificidades, simplesmente, relativamente ao funcionamento dos órgãos, mas, de facto, nós revemos na esmagadora maioria daquilo que aqui foi apresentado pelas diferentes ordens, tirando essas especificidades que, de facto, depois não permitiriam a aplicação. Relativamente aos estágios, para esclarecer dúvidas que foram colocadas, bem, eu para já devo dizer que não havia necessidade. Não havia necessidade que os pais de psicólogos, ainda por cima estamos a falar de pais de profissionais maiores de idade e que têm na sua ordem, ainda antes de ser, porque ainda antes de entrarem na sua ordem, têm instrumentos que são oferecidos para apoiar na procura e na identificação de locais onde possam realizar o estágio profissional remunerado. Remuneração essa para o Sr. Deputado do PCP, que a Ordem dos Psicólogos defende, antes ainda da legislação de 2011, que obrigou à remuneração dos estágios profissionais. Estágio profissional que está incluído dentro daquilo que é este processo de atribuição do título de psicólogo, porque ele resulta de um consenso europeu que foi trabalhado ao abrigo do programa Leonardo da Vinci e que se constitui hoje em dia no Diploma Europeu de Psicologia, que é um diploma de competências e que diz quais as competências que os psicólogos devem ter e o que é que deve ser feito para se lá chegar, do ponto de vista de formação, etc. E o que está previsto lá é um internship, é o nome que lá está, que foi passado para a legislação portuguesa como estágio profissional, é um internship com aquela duração e, portanto, é isso que nós seguimos em Portugal. Seguimos aquilo que está estabelecido, concordamos e achamos que, apesar de tudo, com a ordem, com o tempo que tem de funcionamento, os estágios têm para aí 11 anos, sensivelmente, a ordem 12 a funcionar, portanto, vamos avaliando permanentemente, mas parece-nos que neste momento o modelo pode ter melhorias, mas o modelo em si é aquele que seguimos, é esse modelo europeu. E gostava de deixar uma mensagem globalmente, que seria importante que encarássemos de facto este processo como um processo de melhoria, que é necessária, para o qual nós estamos disponíveis, interessados e empenhados em contribuir, como aliás temos estado sempre, não só neste processo, mas em muitos outros processos. Gostaríamos de o fazer num clima que seja aquele que tem vindo crescentemente a estabelecer-se, de confiança e não desconfiança, e de menor agressividade relativamente àquilo que é apontado às ordens, como aconteceu no passado. Felizmente isso tem mudado. Nesse sentido, nós estamos muito disponíveis, muito empenhados, e julgamos ser mesmo muito necessário que o façamos, e por isso que as propostas e que uma nova formulação também ainda possam merecer algum trabalho conjunto das ordens. Julgamos que isso será bom para ainda continuarmos a conseguir melhorar aquilo que possa ser a solução, eu ia dizer um nome que era feio, mas a solução final fica mal, portanto, mas aquilo que possa ser o documento final que aqui se obtenha. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Para encerrarmos esta ronda de intervenções finais, dou a palavra à Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Muito bem. E eu pego mesmo aqui nas palavras do Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos para falar nesta questão da melhoria e da disponibilidade. Disponibilidade da Ordem dos Nutricionistas para colaborar para esta melhoria e, por outro lado, também dizer aos senhores deputados que saio daqui com alguma nota de satisfação por perceber que não há um fechamento. E, portanto, o documento que temos connosco não é um documento fechado. Aliás, já tínhamos percebido que há aqui alguma evolução no documento e portanto, o dizer que da parte da Ordem dos Nutricionistas, e queria colocar aqui esta tónica, quando nós dissemos que demonstrávamos alguma inquietude em relação à composição dos órgãos e percebendo que há esta necessidade da separação da
função regulatória, da função representativa, de haver um órgão de supervisão que seja independente, que acaba por ser muito racional, que está subjacente ao projeto que temos em mãos. Nós não estamos nada contra, nem estamos contra a bondade destas ideias e desta iniciativa. Agora, o que nós queremos trazer aqui à discussão é a dificuldade que nós achamos que isto pode vir a ter. Aliás, nós não temos nada contra, que acho que pode ter transparecido isso nas minhas palavras, não temos nada contra que haja elementos exteriores à profissão englobados nos órgãos da Ordem. O que é necessário é ter a necessária atenção, porque caso contrário não conseguimos formar estes órgãos. Veja-se, por exemplo, o caso dos conselhos fiscais. Os conselhos fiscais têm um elemento que é exterior à própria profissão, o revisor oficial de contas. Me parece que, quando essa iniciativa legislativa foi levada a efeito, foi um bom instrumento para que, de facto, um órgão desta natureza possa funcionar melhor. E, portanto, temos aqui um bom exemplo de uma alteração legislativa que se percebe o porquê e, portanto, não é uma alteração legislativa que não se perceba o porquê. Portanto, nesse sentido, colocar esta questão, o que me parece é que, por vezes, há alguma aparente desconfiança em relação ao funcionamento das ordens e o querer colocar em força de lei algumas disposições. E que assim não seja, Em relação aos atos, dizer muito claramente que a senhora deputada do PSD colocou a questão de nós dizermos o que é que achávamos em relação ao artigo 30º, onde é dito que as associações públicas profissionais não podem estabelecer atividade reservada. Claramente a favor deste artigo, não me parece que sejam as ordens que devem fazer esta definição daquilo que é a atividade reservada. Coisa diferente será, por um lado, as ordens poderem ter regulamentos, documentos em que possam explicitar aquilo que são os atos identitários da profissão, para que se consiga perceber para dentro e também para fora aquilo que é a identidade da própria profissão. E, se calhar, coisa diferente, os senhores deputados conseguirem levar a efeito uma iniciativa legislativa em que aí sim pudessem colocar preto no branco aquilo que são os atos típicos e, porventura, os atos reservados. Bem sabemos que dizer que há atos próprios, se calhar estamos a lavrar numa utopia, porque o que se quer mesmo é que haja justa posição entre as profissões. Isto não é muito bem aceito quando se fala no seio das próprias profissões, mas sabemos que é assim que deverá ser, haver justa posição entre as profissões. Coisa diferente também é haver alguns atos, como dizia o Sr. Bastonário dos Psicólogos, me parece que fazer um relatório psicológico será da lavra de um psicólogo. Me parece que realizar uma consulta de nutrição será da lavra de um nutricionista. E a dizer a este propósito, a autoridade da concorrência no seu relatório acha que uma consulta de nutrição deve ser feita por um qualquer profissional. Portanto, há aqui questões que eu acho que, se as particularizássemos, poderíamos levar bem longe a discussão. Portanto, dizer de uma forma muito perentória que os atos reservados não podem, em tempo algum, serem definidos no seio da própria ordem, o que não quer dizer que eles não possam existir, mas claramente a própria ordem ter a capacidade de produzir regulamentos em que diga para dentro e para fora aquilo que é a natureza da própria profissão. Há alguns minutos finais para falar na questão do estágio, porque quando disse aos senhores deputados que a Ordem dos Nutricionistas tinha um novo modelo de estágio, me pareceu que houve aqui alguma vontade de perceber como é que era este estágio. Já vos disse que este modelo de estágio, está perfeitamente conformado com aquilo que está explicitado neste projeto de lei, com as respectivas discordâncias em relação aos aspectos que vos assinalei, nomeadamente a constituição dos júris para as provas. Mas dizer-vos que este estágio, sumariamente, é de 6 meses, é claramente o início da atividade profissional e, portanto, o nosso desejo é que fosse sempre
remunerado e, portanto, porque o início de uma atividade profissional é remunerado. É possível o colega inscrever-se na ordem com um registro para fazer uma pesquisa ativa do seu trabalho, porque uma coisa que nós verificamos é que por parte do empregador, muitas vezes, como não está inscrito, é quase como uma pescadinha de rabo na boca, não está inscrito na ordem, logo não consegue trabalho. E por outro lado, não tendo trabalho, não se pode inscrever na ordem. E, portanto, para resolver este ciclo vicioso, que é claramente um ciclo vicioso, o que a ordem permite é que o colega se inscreva na ordem para fazer a sua pesquisa ativa do seu local de trabalho e, quando tem um local onde pode iniciar a sua atividade profissional, começa a contar os tais 6 meses desta atividade profissional que se quer que seja tutelada. Ser tutelada não é ter um outro colega colado ao colega, porque é evidente que há, como nós sabemos, a autonomia na sua atividade profissional, porque também não conseguimos perceber que não possa haver autonomia da atividade profissional, até porque esse colega vai responder legalmente e do ponto de vista jurisdicional pelos seus atos. Portanto, tem que haver autonomia, mas ao mesmo tempo supervisão. Acreditamos claramente que este modelo que temos na atualidade pode ser um modelo proveitoso para o início da atividade profissional, portanto ganham todos, ganha o próprio e ganha o cidadão, porque nos parece que poderá ter uma maior confiança naquilo que é o início da atividade profissional de um indivíduo que está tutelado por uma ordem profissional. Bom, acho que termino dizendo aos senhores deputados que estamos claramente disponíveis para aquilo que possam considerar uma melhoria deste projeto de lei, porque se houver a necessária melhoria, eu acho que é possível ver que as ordens, pelo menos falo pelas da saúde, estão muito alinhadas nas suas preocupações. Portanto, se pudermos se os senhores deputados puderem aproveitar daquilo que é a posição das ordens e que vos trouxeram aqui as nossas preocupações para poderem melhorar esta iniciativa legislativa, no final ganhamos todos. Muito obrigada, Sra. Bastonária. Eu queria naturalmente voltar a agradecer a disponibilidade e sublinhar um apontamento que me esqueci de fazer ao início e que julgo que é importante. Este é um processo que todos os grupos parlamentares consideram um processo complexo. E por considerarem complexo, consensualizámos a criação deste grupo de trabalho para permitir justamente aquilo que hoje aqui se passou. Um trabalho construtivo, um trabalho de partilha de reflexões que são importantes para este trabalho, para que justamente se encontre uma solução final, um desenho final, uma versão final que procure sair reforçada e melhorada face àquela que é a versão inicial. E eu julgo que os contributos que os senhores bastonários hoje trouxeram, que aliás já tinham trazido em escrito e que os grupos parlamentares também têm disso nota, julgo que permitirão fazer esta reflexão que nós faremos agora no trabalho de especialidade, que é um trabalho que nós queremos envolver quem naturalmente é visado e a quem naturalmente este diploma também se aplicará e, portanto, esta era a nota que eu queria dar, que este trabalho é feito com o envolvimento das ordens profissionais, de todos aqueles a quem este diploma naturalmente se destina, porque é nesta busca deste consenso que eu acho que nós conseguiremos o melhor desenho final e, por isso, agradecer toda a disponibilidade dos senhores bastonários, também dos grupos parlamentares que têm procurado fazer isso de forma cooperante. Muito obrigada e boa tarde.